Com TV, passa no seu smartphone. Olá! Hoje o nosso tema é sobre o sono. Porque o sono faz parte do nosso dia e é um dos momentos mais importantes para a gente. Porque ele nos repõe energia, nos revigora, nos dá forças e nos dá um equilíbrio para o próximo dia. E para conversar comigo hoje, eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga, a psiquiatra Ângela Rafaela Grande. Oi, amiga, seja bem-vinda no Status. Oi, amiga, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom te ter aqui. Rafa, como eu tenho liberdade de te chamar intimamente, vamos lá. Explica pra gente qual a importância de um bom diagnóstico para a insônia e o tratamento disso. Então, a insônia, enquanto entidade nosológica, ela pode ser considerada, o que poucos sabem, uma doença. A insônia também é sintoma de outras várias doenças e pode ter várias causas, tanto orgânicas, biológicas, né, específicas de doenças crônicas, como causas psíquicas, emocionais. Entretanto, as causas emocionais, elas precisam ser lembradas que são também biológicas, desequilíbrios neuroquímicos do cérebro. Então, a importância do diagnóstico ser feito por um profissional da área da saúde, especialmente da psiquiatria, e, se for possível, com especialização em sono, é muito importante, porque hoje em dia as pessoas têm hábitos errados, equivocados. Hoje em dia, a gama de medicamentos que existe no mercado faz com que as pessoas se automediquem sem um diagnóstico prévio, e esse é o maior problema de nós termos depois um sono de péssima arquitetura, ou um hábito de sono muito danoso, não é? Sim. Patológico para a saúde, que cronifica e vai gerando outros problemas também desagradáveis. Porque essa época que nós estamos vivendo agora, né, Rafa? Infelizmente, uma pandemia, poucos na vida passaram e acho que talvez nossas gerações abaixo talvez não vão viver isso. Isso tem deixado a gente muito ansioso. A saúde mental está, assim, em decadência total, né, Rafa? E essa questão que tu comentou sobre o abuso das medicações, né? É um remedinho relaxante, é um remedinho para o sono, é um remedinho para ansiedade. Isso tudo vai afetar em algum lugar. Explica um pouco melhor sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo mais comum para que as pessoas possam se entender dentro disso. O que acontece? Quando estamos frente a problemas na vida, tanto individuais como mundiais, dessa pandemia atual, nós temos um desequilíbrio natural, emocional, psíquico e físico, não é? Das nossas somatizações, eu diria. As somatizações são coisas que as pessoas fazem, são sintomas físicos que as pessoas têm, mas que a causa, a origem é emocional, é psíquica e precisa ser compreendida. O caso da insônia é um deles. A insônia de origem psicológica, a insônia psicofisiológica é a mais comum nesses momentos e as pessoas acabam se automedicando ou buscando soluções alternativas, caseiras, a dica da vizinha, que ao invés de ajudar a tratar algo que pode cronificar e depois gerar outras consequências, atrapalham. Por exemplo, digamos que a pessoa já esteja com um diagnóstico, já trate um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, uma doença psiquiátrica como a bipolaridade, a depressão, ou até outras doenças orgânicas, e passe a tratar a insônia paralelamente, junto com os seus medicamentos da doença base, daquela doença da qual ela já sofre, né? Isso pode funcionar ou não. Por isso que o remédio correto é importante que seja prescrito por um médico após o diagnóstico, o psicodiagnóstico ter sido feito. Entretanto, as pessoas seguem tomando os benzodiazepínicos, que são os famosos diazepam, Rivotril, alprazolam, todos aqueles que têm a faixinha preta na caixa, né?
e são Entendi. prescritos naquele receituáriozinho azul, que é aquele chequezinho azul, como a gente fala, né? Do Tá. receituário controlado, do receituário bastante controlado. As pessoas acabam conseguindo essas prescrições, às vezes com colegas, amigos, que dão para ajudar, né, para dar uma forcinha, Sim, só que elas acabam viciando no popular, né, nessas sim. substâncias que não são necessariamente as corretas para o tratamento da insônia, correto? E aí elas acabam gerando o que nós chamamos de mecanismo de tolerância, aonde a substância vai ser usada de forma errada, com a dose sempre cada vez maior para a obtenção do mesmo efeito. E Entendi. depois, para o desmame dessa substância, é complicado, é outro sofrimento. Hoje nós temos diferentes substâncias e formas de tratar a insônia, inclusive técnicas comportamentais, que são as mais utilizadas antes ainda da psicofarmacologia, quando é possível fazermos o controle de todos os sintomas sem a química mais pesada, né? Mas, se Sim. for necessário, medicar, que haja esse psicodiagnóstico antes do início da automedicação, pelos riscos de viciar, de gerar o hábito do uso errôneo do benzodiazepínico, ou até mesmo o uso de um antidepressivo que não é o mais adequado para aquele caso. Entendi. Rafa, e quando que é diagnosticado a insônia? Por exemplo, eu fico uma semana sem conseguir dormir bem, ou é um dia sim, um dia não. Quando que a gente descobre que está com a insônia? Porque eu acho que até mesmo essa automedicação vem da falta do diagnóstico, né? Quando a gente não sabe se é uma simples fase ou se tu já entrou numa doença chamada insônia. Como que a gente diferencia isso? A insônia ela tem alguns critérios diagnósticos que precisam ser aplicados. Comumente, uma boa consulta de insônia é longa. Ela pode levar de 1 hora até 1 hora e meia só para falarmos de insônia, porque existem causas individuais também, né? Os fatores estressores externos da insônia, eles são muito relacionados às preocupações das pessoas, tanto as preocupações Entendi. familiares, emocionais, como as preocupações econômicas, laborativas, sociais, etc. Sim. Mas o diagnóstico da insônia, ele começa geralmente pela dificuldade de iniciar o sono entre 5 a 20 minutos, quando é uma insônia inicial, né? A insônia de dificuldade para poder relaxar e iniciar aquele soninho bom, né? A pessoa fica se rolando na cama, a pessoa fica ruminando pensamentos, a pessoa fica se automutilando, entre aspas, né? Mentalmente, com um monte de pensamentos negativos que fazem com que ela não consiga relaxar a mente e iniciar um sono tranquilo. Depois, alguns tipos de insônia cursam mais com os despertares durante a madrugada. Então, a insônia acaba cursando com dificuldade em manter o sono durante a noite. A pessoa, às vezes, Entendi. até pega no sono, inicia um sono bom, depois acorda e não consegue mais dormir, ou passa a madrugada toda acordando algumas vezes, né? Esse é um Sim. outro tipo, uma outra característica de perfil de paciente que precisa ser melhor estudado. E as substâncias também, as substâncias psicofarmacológicas também mudam, porque existem apenas indutores do sono, que é justamente para ajudar a iniciar esse sono, e existem outras substâncias que ajudam a manter um sono de noite inteira. A insônia Entendi. também, ela pressupõe que a pessoa não faça uma higiene do sono adequada. Então, a pessoa precisaria ter hábitos, conhecer o conceito de higiene do sono e saber como aplicá-lo dentro da sua realidade. Higiene do sono é um conjunto de hábitos e coisas que as pessoas precisariam desenvolver, aprender como rotina, como tomar banho, escovar o dente antes de dormir, né? Que não deveriam fazer após o final do dia, ou até aquelas coisas que estimulariam um sono de qualidade e que elas devessem fazer para proporcionar um sono mais completo, de Tranquilo, arquitetura completo. melhor. Entendi. Rafa, outra questão que eu tenho dúvida é, assim, tem pessoas que dizem, eu durmo 5 horas por noite, tô bem, 4 horas, 6. Eu, por exemplo, tenho que dormir 8. Isso aí também tem a ver com insônia ou não? É característico de cada um?
Sim, na verdade, essa é uma boa pergunta. A insônia também, o diagnóstico correto da insônia também passa pela compreensão se o padrão da pessoa é curto, médio ou longo. Porque nós temos os Uhum, chamados dormidores curtos, que são os sortudos que ganharam na loto, né? Esse padrão, ele é determinado desde o nascimento. Então, essas entendi. pessoas dormidoras curtas têm uma necessidade muito curta, baixa de sono, com Aham, pouca quantidade, perdão, de horas, elas entendi. conseguem se sentirem refeitas ao despertar. São pessoas que com 5 horas e meia, 6 horas e meia no máximo de sono, sentem que estão prontas para o dia. Os dormidores médios precisam de Rafa, 7, 8 horas de sono. E os dormidores longos precisam de mais de 8 horas, geralmente 8 horas e meia, 9, até 10 horas para se sentirem totalmente refeitos e poderem ter um uhum, dia tranquilo, um dia produtivo. Então, nós temos sim essa diferença. E ela é geneticamente pré-determinada desde o nascimento para sermos aham. dormidores médios, curtos, perdão, médios e longos, né? Entendi. Eu tenho filhos que estão no curto e tenho uns que estão no longo também. Vamos ver se mais adiante muda alguma coisa. Rafa, e para a gente encerrar, assim, eu acho que muitas pessoas gostariam de saber dicas de como então melhorar o seu sono, né? Ou para prevenir a insônia, vamos falar assim. Deixa passo a passo, assim, o que tu pode indicar? É uma boa leitura, é uma música, é o escuro, sei lá. Fala aí pra gente o passo a passo para a gente melhorar a nossa qualidade. Antes de mais nada, é importante aprendermos a fazer uma boa higiene do sono, assim como fazemos a Ah, nossa higiene física, né? Antes de uhum, dormir. Então, os bons pensamentos, diminuirmos os assuntos, as discussões relacionadas a coisas mais tensas em casa, antes do. Tanto pelo WhatsApp, como pelo celular, redes sociais. Não é só a relação interpessoal que conta, mas também em casa nós precisamos adquirir hábitos de não falarmos dos problemas ou das coisas mais preocupantes antes de dormir, não é? Teríamos que ter uhum, um determinado momento definido para podermos fazer essas coisas e após as 20 horas tentarmos entender que o nosso dia terminou e a gente está iniciando um processo de transição para irmos bem para a cama. Então, eu diria, claro, sim, que não é um reloginho claro, obsessivo, onde nós vamos colocar 8 horas no relógio e a partir daquele momento fazermos tudo diferente. Não funciona assim. Mas a sim. sugestão é que após esse horário do jantar, as pessoas já comecem, aliás, ainda durante o horário do jantar, se alimentem leve, não comam demais à noite. O álcool à noite Sim, prejudica bastante também a qualidade do sono. é Os verdade. assuntos mais tensos, as notícias, especialmente nessa época de pandemia, devem ser Sim. evitadas antes do horário de dormir. Deixe para ouvir as notícias o resto do dia, ao longo de todo o dia seguinte, né? E Uhum. também a questão daquilo que nós vamos fazer antes de dormir. Nós não vamos assistir um filme de ação, de terror, ou não vamos Sim, fazer uma atividade muito intensa, física ou mental, antes do horário de dormir. Sempre coisas mais relaxantes, o chazinho que alivia, aqueles conhecidos, cidreira, camomila, etc., né? A comida sim, leve, a ausência do álcool, os certo. pensamentos positivos, a musiquinha zen, a respiração, toda e qualquer técnica desse tipo ajuda muito ao sono, a levar a pessoa a um sono de maior qualidade à noite. É bem-vinda, então, toda e qualquer ajudinha de relaxamento nesse momento. Então, uma Sim, meditação, uma alimentação mais leve e acalmando, né? Baixando o nosso estresse do dia a dia, vai dando uma relaxada. isso. Existem técnicas de respiração também muito úteis se as pessoas pudessem aprender, ajudaria bastante, não só para o sono, como para todo o enfrentamento desse momento atual. Sim. E o bom também, Rafa, eu às vezes aplico uma técnica ou outra, muitas vezes nem é para melhorar o sono ou porque tenho insônia, é porque é gostoso, é relaxante mesmo, é prazeroso, né? A gente se dá esse carinho ao final do dia ou ao início do dia, né? Exato, é um momento pessoal, né? De Verdade, autoconstrução, reconstrução, né, do dia. É é muito importante. verdade. Nós esquecemos muitas vezes que precisamos nos cuidar bem, não é? É isso aí, é por aí. Rafa, querida, adorei conversar contigo sobre a insônia.
Sei que muita gente deve sofrer e deve ser assim duro, né, ouvir isso, mas é por isso que a gente tem profissionais adequados para isso, pessoas de confiança e que estudam e nos ajudam, auxiliam para chegar a um momento de tranquilidade. Então, eu gostaria que tu deixasse teu contato, teu telefone, como é, de que forma tu trabalha. Pode expor que esse é o momento, e daí as pessoas que tiverem interesse podem te contatar também. Ok, muito obrigada pelo convite. Ali, eu quero te parabenizar, porque um assunto desses, e especialmente nesse momento, é de fundamental importância para todas as pessoas. Muitas pessoas que nunca tiveram problemas, agora passaram a ter. Não entendam isso como algo assim a ser temido, não se assustem com isso. As pessoas, em geral, estão vindo ao consultório, pessoas que nunca tiveram sintomas de qualquer ordem, nem relacionadas a distúrbios do sono, e tampouco a diagnósticos psiquiátricos. E faz parte do profissional liberal, do pequeno empresário, do grande empresário, da comerciária, de todas as pessoas que estão precisando trabalhar e que estão em momentos de transição dessa insegurança geral. Eu trabalho, eu não trabalho, eu vou me contaminar, eu não vou me contaminar. Eu sugiro que todos façam, sim, uma avaliação, se perceberem que iniciaram sintomas desconhecidos, sintomas que antes nunca haviam entrado em contato com, né? Especialmente ansiedade aumentada, irritabilidade, dificuldade para dormir. Eu estou à disposição, eu sou psiquiatra e também tenho especialização em medicina do sono, tenho um capítulo de livro escrito sobre insônia, e por isso coloco-me à disposição se vocês necessitarem. O meu consultório fica na Avenida Terezinha Paulette San Vito, número 208, o prédio chama-se Vitório, tá? Vitório Corporate, sim, sala 619, em frente ao Shopping Iguatemi. O celular lá é 99698-9898. Perfeito, Rafa, muito bem, muito obrigada. Quero te desejar, então, uma excelente semana e que ninguém tenha insônia por esses dias aí, consiga elevar o pensamento para coisas boas. Rafa, obrigada, então. Um beijo e o status termina aqui. Até mais. Muito obrigada, Ali. Até mais. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.